Vamos ir juntos, irmãos, a ler a passagem para a pregação de hoje. Vamos ir a Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E vamos ler dos versículos 1 ao versículo 19. Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 19. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse à mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste os ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás delas todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Comerás a erva do campo. O suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Há um par de semanas atrás comecei uma série de mensagens onde o tema central desta série é a morte. Na primeira mensagem falamos da morte como um sinal da desobediência. Deus determinou a morte, que seria um evento visível e que todos os seres humanos vão viver por causa da desobediência. Contudo, aprendemos que também em Cristo, por causa da sua obediência e justiça, recebemos a salvação. Na segunda mensagem falamos
o nome era a Semente da Glória, e falamos da morte como um passo necessário para participar do milagre da ressurreição. Neste caso, a glória dos cristãos. Então falamos que este corpo é corruptível, cada dia está a morrer um pouco mais, mas é a semente da ressurreição. Assim como uma semente morre e dá vida a uma árvore, igual o nosso corpo vai morrer e dará vida, Deus dará vida para um novo corpo glorioso. Agora, esta passagem que nós estamos aqui a ler, coloca vamos dizer assim, um dilema, um problema de interpretação assim simples para nós. Porque quando Deus, em Gênesis 2:17, nós falamos nesta passagem, na primeira pregação, Deus disse a Adão: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Falando do fruto proibido. Agora, Gênesis 5 diz que Adão morreu com 930 anos. Okay? Então, temos aqui um problema, não é? O Deus não cumpriu a sua palavra, porque Adão não morreu no dia em que comeu da árvore. Ou a morte é algo muito mais profundo que somente perder a vida, que deixar de respirar, ou que o nosso coração deixe de bater. Sabemos que Deus cumpre a sua palavra. Estamos por isso aqui reunidos cada domingo. Então, entendemos que a morte é muito mais profundo e não é somente um evento, um momento. A mensagem de hoje chama-se Quando os Mortos Andam. Subtítulo: a morte como uma condição e não apenas como um acontecimento. Quando os mortos andam, a morte como uma condição e não apenas como um acontecimento. Como cristãos devemos entender isto, porque é normal que entendamos às vezes a morte somente como o acontecimento. Ele vai morrer, eu vou morrer um dia. Mas para Deus, o mundo sem Cristo está morto. Não há vida. Vamos meditar unicamente numa parte desta passagem, nós não vamos meditar toda, só lemos inteira para entender o contexto. Mas vamos começar no versículo 16. Quando os mortos andam, como será que andam os mortos então? Vamos ver na parte onde Deus confronta a Eva e a Adão. Vamos ler primeiro a parte da mulher, versículo 16. E a mulher diz: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então temos que, literalmente, para Deus, Eva estava morta naquele momento. Ela comeu do fruto, ela estava morta. Ia começar a ter um novo estilo de vida, Eva. Diz aqui que dor se repete 2 vezes, não é? No texto bíblico. Deus disse que vai multiplicar a dor na conceição. Alguns sinônimos de dor podem ser pranto, lamentação, tristeza, angústia, aflição. E esta palavra pode ser algo interior, quanto também exterior, algo físico e algo emocional. Então, provavelmente um filho é a razão de uma das razões de maior alegria de uma mãe, mas agora seria também uma das razões de tristeza. E isso continua hoje, não somente fisicamente, mas filhos trazem dor às vezes, forte dor emocional às mães. Depois, Deus entra no outro relacionamento de Eva e o casamento. Diz, vou repetir mais uma vez esta parte: e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ok? O que significa isto? Primeiro, Deus está a determinar uma maldição para a humanidade. Então, nós temos aqui 2 aspectos: domínio e desejo. Nós podemos pensar, ok, mas um desejo de amor e um domínio como algo de autoridade, que Deus estabeleceu na ordem da criação, e isso fala Paulo em Timóteo, na carta a Timóteo.
Mas aqui, se nós entendemos bem o que está aqui escrito, o contexto que é uma maldição, o que Deus quer dizer, irmãos, é que vai haver uma depravação, uma deturpação do desenho original do casamento. A mulher estaria, parece o texto dizer, muito mais apegada emocionalmente ao homem, e o homem tentaria dominar com força sobre a mulher, impor-se, não uma autoridade gentil em amor, mas pelo contrário, pela força. Então, o casamento, quando os mortos andam, passa a ser uma instituição instável. Perdeu a sua estabilidade. E isso continua hoje. Nós podemos ver, por exemplo, como tem aumentado os casos de violência doméstica neste confinamento. É assustador ver como tem aumentado. Depois, Deus passa e agora vai falar com o homem. Versículo 17. E Adão diz: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Podemos aqui perguntar, como? Como é esta maldição? Deus explica: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor de tu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então Deus começa aqui a falar, e é interessante que ele, antes de terminar a maldição, coloca as coisas bem claras, porque quando Adão foi confrontado por Deus antes, Deus disse: olha, foi a mulher que me deu fruto, né? Estava a tirar aqui, a passar a bola à sua mulher. Deus disse: não, tu ouviste a voz da tua mulher em lugar da minha. Tu és o culpado. Deus colocou em Adão a principal culpa do pecado, não foi na mulher. Então diz: não, foste tu. Por causa disso, maldita é a terra, por causa de ti. Agora, Deus determina algo, detalha um pouco este castigo. Nós não vamos entrar em detalhe, mas para Adão tinha sido dada a tarefa de cuidar e guardar do jardim. Agora, Deus tinha feito o jardim do Éden para Adão. Nós podemos ver isso no capítulo 2 de Gênesis. Eles, se continuamos a ler, foram levados fora do jardim. Então agora já não ia ser tão fácil viver o dia a dia. Ia produzir cardos e espinhos. Ele sofreria por causa do trabalho, no suor do seu rosto, ou seja, haveria um impacto físico para poder criar alimento em casa. E este sofrimento, como decreto no versículo 19, seria tão profundo a tal ponto de que acompanharia ao homem até a sua morte. Às vezes nós podemos ter, se calhar, pela sociedade em que vivemos, um conceito, por exemplo, de reforma, não é? A um paraíso, não é? Finalmente vou descansar. Provavelmente é ali quando começam algumas doenças, algumas dores que antes não se tinham. Então, porque Deus determinou assim. O sofrimento vai acompanhar o homem até a sua morte. Está ali no versículo 19. Quando nós lemos isto, irmãos, pode acontecer uma coisa, onde nós podemos identificar-se com esta passagem pelo seguinte: e que é de uma mulher solteira, por exemplo, que nunca se casa? Então ela não sofre as consequências do pecado? Ou que é de uma mulher que nunca teve filhos? Será que ela nunca vai sofrer do pecado por causa da maldição que Deus colocaria, multiplicação na dor? Ou, por exemplo, que é de um homem que não trabalha no campo? Espinhos e cardos estão no campo, uma pessoa coloca sementes e em lugar de sair fruto, aparece fruto, mas também espinhos e cardos. Então alguém pode concluir: olha, esta foi uma maldição para Eva e Adão, mas isto não me afetou muito a mim. Então eu gostaria que nós pensássemos desta maneira. A realidade conhecida para Adão e Eva: Adão era um agricultor e Eva seria a mãe de todos os viventes, mulher de Adão. O pecado afetou a sua maneira de viver do dia a dia, que naquele momento era isso: mãe, mulher e um agricultor. Quando nós pensamos em hoje, passam exatamente
as mesmas coisas, mas talvez de uma forma diferente. A mulher, por exemplo, teve conflitos sociais com os seus filhos, com o seu marido e também físicos. Isso se traz para hoje também, quando nós, por exemplo, como pessoas, temos problemas na família, com as autoridades, com o nosso governo, etc. Com o nosso vizinho, com o nosso amigo. Quando o homem, por exemplo, recebe a maldição no trabalho, acontece mesmo hoje. Quantas pessoas hoje investem dinheiro para ter uma empresa própria e vão à falência? Cardos e espinhos. Quantas vezes uma pessoa investe no seu trabalho, tenta colocar todo o seu esforço, seu empenho, e há sérios problemas com o seu chefe e com o seu colega, cardos e espinhos. Quando uma pessoa está em casa e tenta ter um bom casamento, investe tempo em oração, mas as coisas não dão certo e a família está a separar-se. O homem quer dominar sobre ela e o desejo está com o seu marido. Então vemos que esta maldição que Deus deu continua hoje, irmãos, para aquelas pessoas que não estão em Cristo, para todos nós que nascemos não cristãos. Agora, que solução apresenta a Bíblia para este problema? Porque a morte, como estou aqui a colocar hoje, não somente como um evento, um acontecimento, mas sim como uma condição. Eu gostaria que nós pensássemos na pessoa de Jesus Cristo por um momento. E é uma passagem que Jesus Cristo fala, um capítulo inteiro que é muito forte e é dado principalmente aos fariseus, um grupo de judeus muito zelosos em guardar a lei. Contudo, acredito que de alguma maneira também este ensino aplica a nós como seres humanos em Cristo. Vamos ir juntos e dar um salto a Mateus capítulo 23, versículo 27. Mateus capítulo 23, versículo 27. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois é porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Provavelmente nenhum de nós aqui, em termos históricos, é um fariseu, não pertencemos a esta linha de judaísmo. Mas o que eu acredito também que Cristo está a ensinar neste versículo é o seguinte: os fariseus não aceitavam, se calhar, este conceito de morte como uma condição. Então, o que eles faziam era fazer certas obras para aparentar que havia vida na sua vida. Então, Cristo utiliza essa frase, sepulcros caiados, porque o sepulcro se colocava com um pouco de cal dizem em português, não é? No sepulcro, para ficar branco e bonito. Okay? Por exemplo, na minha terra não é cal que se coloca, mas se faz um jardim. Então, às vezes uma pessoa vai a um cemitério e até é bonito aquele lugar. Né? Tem até aves e tudo. Então, o que acontece é que está aqui Cristo ensinar, ou seja, muitas vezes uma pessoa pode achar que não está morta e tentar fazer coisas para dar um jeito. Mas o que Cristo está a ensinar é isto. Na melhor das hipóteses, diante de Deus, uma pessoa que tenta dar um jeito na sua vida vai a manifestar-se como um sepulcro branco, morto por dentro e com aparência de vida por fora. E acredito que todas as religiões no mundo tentam fazer isto. Algumas regras, algumas coisas por aqui, e a tua vida está bem, mas não está bem. Por exemplo, os muçulmanos. Ora 5 vezes por dia, tenta visitar a Meca uma vez na tua vida, participa do Ramadão,
está tudo bem contigo. Um católico vai dizer, olha, ser batizado, faço crisma, participa da Eucaristia em cada reunião, casa-te ou torna-te sacerdote, olha, está tudo bem. E como evangélicos nós não fugimos desta também tentação. Batiza-te, dá o teu dízimo, dá uma boa oferta, vamos os domingos ao culto, compra-te uma Bíblia de estudo, está tudo bem. Podemos também fazer isto em casa. Um casamento que está morto, vá de boas férias, vá a um bom restaurante, venha um bom filme. Podemos fazer isso também com os filhos. Paga uma boa educação, compra bons brinquedos, faz isto e faz aquilo. Mas o sepulcro continua lá com ossos mortos por dentro. É uma tentação que o ser humano tem por natureza. Tentar colocar coisas na vida que não aparece que estamos mortos. Acho que também o Facebook, o Instagram, estas redes sociais, colocam uma face para o mundo que na verdade às vezes estamos mortos. Eu por acaso vi um desenho, né, uma caricatura, uma pessoa a tirar-se uma foto assim em selfie e depois tirar o telemóvel e estava muito triste em casa. Acho que manifesta muito a realidade que as pessoas vivem hoje. Agora, qual é a solução então? Se todos estamos mortos, sem Cristo, porque a morte como cristãos, como já disse, não é somente o evento, porque Deus diz, no dia em que pecares, certamente morrerás. Gostaria também de ir a outro versículo, que eu acredito que ensina de uma maneira clara isto. Um pouco mais à frente, no quarto evangelho, Evangelho de João, capítulo 7, Cristo nos ensina a solução. Capítulo 7, versículo 37 ao 39, diz assim, 7, 38 e 39. Quem crê em mim, Jesus fala, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, vamos fazer uma pausa. Às vezes, na Bíblia, nós lemos o conceito de vida eterna em vários versículos. Paulo fala nisto, o irmão João fala nisto, no Evangelho de Mateus aparece isto. Agora, quando nós vemos, é incorreto pegar sempre com o mesmo significado. Por quê? Às vezes a vida eterna fala quando nós vamos ressuscitar dos mortos e vamos herdar a vida eterna como algo futuro. Mas em algumas passagens, e devemos sempre ver o contexto, e acredito que esta é uma dessas passagens, a vida eterna aparece como algo presente. Algo que eu não estou à espera, mas algo que eu recebo na hora. Ok? E Cristo está a dizer isto, ou seja, quem crê em mim, porque estamos mortos sem Ele, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Cristo às vezes fala desta maneira assim, simbólica. E alguns evangelistas, quando escrevem o ensino de Cristo, nos ajudam a interpretar. Às vezes, a interpretação fica como a nossa tarefa de casa, trabalho de casa. Mas, às vezes, o evangelista nos ajuda a entender o que Cristo queria dizer. Versículo 39 é exatamente a interpretação. Por isso, não vou interpretar da minha parte, porque aqui está escrito, e isto disse ele, agora está a falar João e não Jesus Cristo, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus
não ter sido glorificado. O que está João a dizer aqui é o seguinte, ou seja, a vida que nós recebemos quando nós estamos mortos nos nossos pecados é nada mais e nada menos que o Espírito Santo. É a presença de Deus em nós, que nos acompanha na família, que nos acompanha no trabalho, na igreja. Se alguém um dia, não lembro onde eu li isto ou ouvi, mas dizia, é fácil ser crente na igreja, dizia. É fácil ser crente na igreja. Estamos aqui, agora mais com máscara, né? Ninguém se cumprimenta. Não falamos menos que antes. É fácil ser crente na igreja, mas lá fora torna-se um pouco mais difícil. Porque às vezes podemos ter este conceito de que, ok, é aqui que eu tenho uma experiência espiritual, é aqui que eu realmente sou cristão, louvo a Deus, faço isso e aquilo. Mas se calhar o casamento, como foi no caso de Eva e Adão, continua morto. Se calhar vamos ao trabalho e o trabalho dá cardos e dá espinhos, porque ainda não deixamos que o Espírito trabalhasse também no nosso trabalho. O que acontece? A pessoa se queixa. Está a acontecer isto. Cardos e espinhos. Mas o cristão, segundo Jesus Cristo aqui, ele tem vida e o Espírito Santo está conosco sempre. O casamento para o cristão tem esperança. Passou da morte à vida porque o Espírito Santo chegou lá. O teu trabalho, irmão, tem esperança. Provavelmente vai continuar a produzir cardos e espinhos. Contudo, com alegria e gozo, sabemos que são parte desta vida temporária. E com alegria os tiramos fora. Sabem, na casa do meu pai, nas Honduras, ele tem um relvado. E um amigo meu me ajudou a colocar aquele relvado. Mas aquele relvado precisava de manutenção. Então, às vezes eu passava mais tempo tirando erva que não era daquela espécie de erva, não é, que foi colocada lá, era mesmo do mato. Passava muito mais tempo fazendo aquilo. E eram vários, um saco ficava cheio daquilo. Mas no final eu agradecia, porque de alguma maneira ficava o jardim melhor como estava antes. É óbvio que alguns dos trabalhos que nós temos hoje, os irmãos lá fora, são muito mais cansativos. Criam cardos e espinhos muito mais profundos. Insultos parte do chefe, brigas entre os colegas. Mas nós, irmãos, somos fontes de água viva. Vamos lá a dar vida. Interessante. Jesus não disse que nós somos recipientes de vida ou de água. Poderia ter dito isso. O recipiente coloca água e a água se esgota, não é? Por exemplo, antes de sair eu coloquei água no manjericão que está em casa. Que está na casa. E aquele manjericão coloco bastante. À noite não tem nada. Porque é um recipiente só. Só tira água. Está vazio no final do dia. Mas o cristão é uma fonte. Traz vida ao seu casamento. Traz vida à sua família. Leva vida para o seu chefe. Leva vida para os seus amigos e colegas. Somos fontes de vida nesta sociedade que, segundo a palavra, está morta. Meu convite hoje é o seguinte: não tentes branquear o teu sepulcro se estás morto por dentro. As obras não te vão ajudar diante de Deus. Pede a Deus que te dê vida, que dê vida ao teu interior. Se o teu casamento está em crise, se Deus não está a guiar o teu casamento, se o Espírito não está a guiá-lo, está morto, mas há esperança, pede vida a Cristo para a tua relação. Se no teu trabalho estás a sofrer imenso, estás a ter problemas sérios no teu trabalho, estás a viver como Adão, fora do jardim, mas há esperança, pede vida no teu trabalho.